Fala pessoal, último trecho, último videozinho da aula 01, a hora que todo mundo gosta, a hora das questões. Vamos ver como as bancas costumam abordar os assuntos que a gente viu nessa primeira aula. Tenha em mente que são assuntos mais introdutórios, tá? Então, as bancas tendem a não cobrar muito isso. É um assunto que acaba ficando reservado a bancas menores que costumam fazer questões mais simples. Então não espere encontrar nem ver aqui muitas questões de FCC, FGV, são questões mais superficiais, mas não é um assunto menos importante, ele é essencial para que você entenda o que é e a estrutura do banco de dados e principalmente para que entenda a próxima aula que a gente trabalha com um modelo relacional de banco de dados para você poder ter um entendimento completo, tá? Começar com a nossa primeira questãozinha aplicada em 2022 no DPE pela Sebrasp. Modelo de abstração que tem como objetivo representar uma estrutura do banco de dados sem preocupação com a implementação. Então, lembrem que a gente tem três níveis de abstração, né? A gente tem o nosso nível externo, ou modelo externo, visão externa. A gente tem o nosso nível conceitual e temos o nosso nível ou modelo físico, tá? São três níveis de abstração. Aquele que representa uma estrutura do banco de dados, mas ainda não se preocupa com a implementação, é o modelo conceitual, tá? Primeira questãozinha, letra E. Questão 2, também da Sebrasp, 2023, mais recente ainda. Julgue o item que segue. A atomicidade é uma das propriedades cruciais em transações de bancos de dados, até aqui perfeito. Só um adendo, tá? Quando eu tratar de Sebrasp, a gente vai analisar a afirmativa sempre em partes, porque como é uma questão de certo e errado, a gente não tem letras para analisar, né? Então vamos analisar a afirmativa em partes, porque qualquer trecho dela errado anula a afirmativa inteira. Então, retomando aqui. A atomicidade é uma das propriedades cruciais em transações de bancos de dados. É a chave para manter os dados precisos no banco de dados e garantir que eles estejam em conformidade com regras, regulamentos e políticos da empresa. Lembrem, né, que a atomicidade ela prega que os dados, que as transações, perdão, elas devem ser executadas de forma total. Se não for possível executar a totalidade da nossa transação, ela não deve ser executada de forma alguma. Então, isso justamente funciona para manter os dados mais precisos e a integridade do nosso banco de dados. Questão 2, gabarito certo. Questão 3, TCE, Rio de Janeiro, Sebrasp 2022. Essa questão, na verdade, ela envolve um assunto que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Mas que com o conhecimento dessa aula vocês já devem ser capazes de responder. Conhecimentos representados em bancos de dados ajudam a descobrir padrões de um conjunto de regras, em equações associando diferentes variáveis ou em modelos. Isso aqui está certo, tá? Eu vou anotar aqui, gabarito certo. Lembrem que eu falei que um conjunto de dados deve ser responsável por trazer informações. Para a entidade, para o usuário desse banco de dados. Então, perfeita afirmativa feita pelo Sebrasp. A gente vai retomar esse assunto mais para frente, né, no nosso terceiro módulo, se não me engano, que trata de Big Data, Business Intelligence, onde a gente dá uma relevância maior para a informação do que para os dados, tá? Mas certinha afirmativa. Questão da Polícia Federal 2021. A função do metadado, lembrem do metadado, é descrever o destino final do arquivo definido pelo emissor da mensagem e proprietário do arquivo. Errado, né, gente?
a gente viu que o metadado é o dado dos dados. Por mais estranho que pareça essa afirmativa, o metadado é o dado dos... Nossa, metadado metadado é o dado dos dados, tá? Então, ele armazena a estrutura, o tipo de dado, a dimensão do dado, tudo isso dentro do próprio banco de dados, tá? Errada essa questão da Polícia Federal. VUNESP 2022, outra questãozinha sobre metadados. Metadados constituem uma estrutura indispensável em banco de dados, sendo correto afirmar que... Vamos analisar cada uma das afirmativas. Eles são automaticamente movidos para a memória principal do servidor a cada nova iniciação do sistema gerenciador de banco de dados? Não, isso não tem nada a ver com metadados, tá? Eles estão presentes dentro dos próprios dados, eles não têm relação com o sistema gerenciador. São excluídos do banco de dados a cada encerramento do sistema gerenciador? Não, novamente, né? Vou fazer uma representação aqui, tá? A gente tem os dados. Dentro desses dados, a gente vai ter um metadado que ele descreve o próprio dado. E aí o SGBD vai ser o agente que acessa esses dados, tá? E faz a ponte entre o usuário e os dados. Mas os dados são completamente independentes dele, tá? Então, a gente atualizou o SGBD, não afeta em nada o nosso banco de dados em si, tá? Armazenam todo o histórico de movimentações ocorridas no banco de dados? Não. Eles armazenam a estrutura dos dados, não as movimentações ocorridas. Não são necessários em bancos de dados que contenham um número pequeno de tabelas? Primeiro que eles são necessários mesmo existindo um número pequeno. Segundo que essa métrica aqui não existe, tá? Até 10 tabelas. Isso não é uma métrica para banco de dados pequeno. Então, sobra a última afirmativa, que é a correta, que deve conter informações sobre as estruturas componentes do banco de dados. Por exemplo, as tabelas. Perfeitinho. Letra E, correta. Consulplan 2022. Para que a empresa ou instituição consiga armazenar dados de seus clientes com o objetivo posterior de gerar informações úteis, é necessário criar um banco de dados. Assinale a seguir a definição correta de banco de dados. Então percebam que as bancas sempre estão associando banco de dados com informações úteis, que é justamente isso que eles fornecem, informações. Já vai ver na próxima aula, no modelo relacional, por exemplo, de criar tabelas com quantidade de vendas, quem comprou, quem vendeu, que produto foi comprado. Isso é uma informação importante para a entidade. A gente pode montar uma tabela de contribuintes, fazer um cruzamento de tabelas, tá? Então vamos analisar cada uma. Sobre o que é um banco de dados. É um conjunto de dados não integrado, tem como objetivo atender a uma comunidade de usuários. Sim, ele tem o objetivo atender a uma comunidade de usuários, mas são dados integrados, tá? Dados não integrados são apenas dados. Não é um banco de dados. Letra B. Coleção de dados que tipicamente descreve as atividades de uma ou mais organizações relacionadas. Perfeitinho. Exatamente isso que um banco de dados é e faz. É um repositório único de dados, não necessariamente de uma organização, só é permitido inserir dados numéricos. Também a gente pode ter dados numéricos, dados não numéricos. Enfim, não existe essa limitação, tá? Ele é conhecido como um conjunto de arquivos armazenados em disco. Isso aqui não faz sentido nenhum. Tá? Conjunto de arquivos armazenados em disco é o nosso HD. E cada dado é transformado em um arquivo em extensão BD. Não existe essa extensão de banco de dados também. Então, gabaritinho letra B. Vamos para a nossa penúltima questão. FCC 2014 Sabesp. SGBD possui a capacidade de mudar o esquema interno sem ter de alterar o esquema conceitual, consequentemente, não havendo a necessidade de alteração do esquema externo. É a nossa independência, né?
As mudanças no esquema interno podem ser necessárias para que alguns arquivos físicos possam ser reorganizados, por exemplo, pela criação de estruturas de acesso adicionais para aperfeiçoar o desempenho da recuperação ou atualização de dados. Essa característica de um SGBD é denominada... Bom, a gente sabe que a gente está falando de dependência e a gente quer uma independência que trate de esquema interno. Então a gente quer a nossa independência física. A gente pode mudar como ou onde o dado é armazenado sem alterar os esquemas externos. Então, gabarito dessa questão, letra E, dependência física. Modelo nem faz sentido, que é uma representação. Dependência modular não existe. E representação conceitual também encaixaria com modelo conceitual, também não faz sentido. Última questão, PUC Paraná 2010. Considerando a arquitetura para o sistema de banco de dados ANSI Spark, é correto afirmar que... Vamos ver quais afirmativas são verdadeiras aqui. Esquema interno descreve a estrutura lógica do banco de dados? Não. Esquema interno descreve a estrutura física do banco de dados. Então, errado. A gente já sabe que, consequentemente, a gente não pode ser C nem D. Dependência física dos dados refere-se à capacidade de mudar o esquema interno, certo? Sem alterar o esquema conceitual. Perfeito. 2 está correta. Afirmativa 3. Pelo gabarito a gente sabe que está certo, né? Mas esquemas externos descrevem visões de diferentes grupos de usuário. Perfeito. É as nossas múltiplas visões. Em que cada visão representa a necessidade de um usuário diferente. Certinho. E 4. Processos de transformação de solicitações e resultado entre os níveis são denominados mapeamentos. Isso a gente não viu na nossa aula, tá? Mas está correto. É uma questão em nível um pouquinho mais avançado. Mas, exatamente, quando a gente tem uma transformação de solicitações e resultado entre os níveis, entre os 3 níveis, tá? Justamente para manter essa compatibilidade, apesar de ter independência, é ideal que a gente mantenha a compatibilidade, a gente tem o que se chama de mapeamento. Justamente para ver se foi mantida a integridade, tá? Então, gabarito, letra B. E a gente finaliza aqui a nossa primeira aula do curso, uma introdução mais leve aos bancos de dados, tá? Espero que vocês tenham entendido bem o assunto, que tenha sido de ajuda de vocês, tá? O assunto é mais leve, ele é mais introdutório mesmo, mais fácil. Na próxima aula a gente começa o modelo relacional, a gente vai ver modelo entidade de relacionamento, diagrama relacional, e aí a coisa começa a apertar um pouquinho, mas mesmo assim não vai ficar difícil. Espero vocês na próxima aula e boa sorte!